entra na minha casa, entra na minha vida, entra no meu ser, e Yahshua vive, e Yahshua reina, e Yahshua o meu resgatador, e Yahshua meu Salvador. Seja bem-vindo, Yah, seja bem-vindo, Yahshua, aleluia, aleluia, Yah, meu Redentor, Yahshua, meu resgatador, Yah, aleluia. Queridos, Paulo e Silas, por volta da meia-noite, eles adoravam, eles cantavam louvores, ele orava ao Criador. Por quê? Porque Paulo e Silas tinham libertado uma jovem, eles curaram, eles fez uma cura de uma jovem adivinhadora. Essa jovem, através da adivinhação, ela dava muita rentabilidade, muito lucro para os seus senhores, né? E com isso, ela começou a seguir Paulo e Silas e começou a gritar: estes são servos do Yahweh Altíssimo, ou seja, do Criador. Eles anunciam a você a salvação. Só que Paulo, ele ficou indignado, né? Ele ficou indignado com aquela situação, porque o espírito de Yahweh já tinha testificado para ele que ele era um espírito de adivinhação. Sabe o que ele fez? Ele imediatamente virou-se para ela e disse ao espírito adivinhador: em nome de Yahshua Mashiach, eu ordeno que você saia dela agora. Sabe o que aconteceu? Na mesma hora que Paulo deu a ordem, aquele espírito de adivinhação, para sair daquela moça, daquela jovem, ela foi livre, o espírito saiu e ela foi curada. Mas só que aí veio um problema, porque a partir do momento que houve uma libertação, veio a retaliação do diabo, do inferno, contra a vida de Paulo e Silas. Por quê? Os senhores daquela jovem ficaram indignados, porque o lucro, a rentabilidade, as falcatruas que eles faziam através daquela jovem, com o espírito adivinhador, dava muito dinheiro para eles, né? Era riqueza ilícita, né? Porque usava de mentiras, de falcatrua. Eles ficaram revoltados, agarraram Paulo e Silas e, menina, arrastaram eles pelas praças e levaram a presença das autoridades e começaram a bater neles. Bateram, machucaram eles. Depois, não só bater não foi o suficiente, né? O que eles fizeram? Eles disseram: esses judeus estão perturbando. Por quê? Porque o Paulo e Silas estavam libertou aquela jovem, ele curou através do nome de Yahshua Mashiach. Eles não ficaram satisfeitos, levou eles e prenderam na prisão. Só que Paulo e Silas e dos exércitos, nosso Criador, já tinha um propósito com todo aquele sofrimento, com toda aquela situação. Paulo e Silas, eles não foram açoitados por acaso. Eles não curou, não libertou aquela moça, aquela jovem por acaso, porque tinha ali um propósito, tinha uma alma, uma família a ser alcançada, que era a família do carcereiro. Então, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam lá louvando, adorando, cantando louvores, né? E todos os demais presos escutavam eles orando e louvando. O que acontece ali, queridos? Automaticamente, com aquela prisão de Paulo e Silas, eles estavam evangelizando os demais presos da prisão. Olha como Yahweh é perfeito. Através daquele sofrimento, eles todos machucados, porque foram açoitados, né? Pelos senhores daquela jovem, eles estavam adorando, eles estavam felizes, glorificando, exaltando o nome do nosso Criador. O que acontece, querido? Porque por volta da meia-noite, eles louvando, adorando, houve um terremoto naquela prisão, que de repente, querido, foi de repente, eles ali louvando, adorando, houve um terremoto, as portas, as correntes de todos os presos se soltaram. Soltaram só as correntes de Paulo e Silas? Não! De todas aquelas pessoas que estavam sendo evangelizadas por Paulo e Silas.
Todas as pessoas que estavam guardadas, estavam presas a correntes, portas trancadas, foram abertas, todas elas automaticamente abriram. Assim é comigo e com você. Nós podemos estar aqui agora, louvando, adorando, buscando a presença do nosso Criador e do nosso irmão Yahshua Mashiach, e de repente acontece algo sobrenatural e que tudo começa a se mover, tudo começa a se movimentar. Eu não sei a situação que você se encontra neste momento, mas eu quero dizer que você, eu, somos de carne e osso, nós somos limitados, mas existe uma força além sobrenatural, uma força divina que está acima de nós e que nós devemos viver submissos a essa divindade, essa força, essa presença que é do nosso Criador, aquele que criou os céus e a terra, que é Yahweh dos exércitos, aquele que deu seu único filho, Yahshua Mashiach, porque através do nome dele nós temos autoridade, nós podemos pisar em cobras. Isso significa que nós podemos pisar no mal, nós podemos pisar na doença, nós podemos pisar nos espíritos malignos, nos principados das trevas, nas potestades do inferno. Ele nos deu autoridade, porque através do nome de Yahshua Mashiach nós podemos fazer muito mais do que Yahshua fez. Querido, como assim? Ele deixou isso escrito, que através do nome dele nós teríamos poder, autoridade para mal, para pisar no mal, para libertar os cativos. Aleluia! Meditar. Agora vamos meditar sobre a conversão do carcereiro, que este é o foco, o propósito de Paulo e Silas ser açoitados, ser presos naquela prisão. Por quê? Porque ele tinha um carcereiro. Ele, a casa dele, era projeto do Criador, era propósito. Então, determinados caminhos que você vai ser direcionado a ir, é porque ali tem uma escolha do próprio pai, tem uma escolha do próprio filho, que é o nosso Yahshua Mashiach. Tem uma escolha, tem lugares que você vai frequentar, tem lugares que você vai ter que fazer parte, porque ali existe uma escolha do próprio Criador. E através da sua boca, essa pessoa vai ouvir falar do Yahweh dos exércitos. Através de você, ela vai conhecer o verdadeiro nome do Pai e do Filho, que do Pai é Yahweh dos exércitos, que é o nosso Criador, que criou céus e terra. E o nosso resgatador e salvador, que é o Yahshua Mashiach, que ele deu seu único filho para que hoje a salvação chegasse até mim e você. Queridos, bora meditar? Atos capítulo 16, versos 27 a 34. A conversão do carcereiro. Bora lá, abra a sua palavra, porque é a palavra que vivifica, é a palavra que fortalece, é a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra ela é edificante. Todas as vezes que você ler a palavra, hoje nós estamos fazendo a leitura e nós estamos meditando. Amanhã, quando você for ler novamente, meditar novamente, o Espírito vai falar com você de uma forma diferente. Por quê? Porque ele fala pela circunstância que você está vivendo e pelo momento que você irá viver de hoje em diante. Assim seja, queridos. Bora meditar? O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas todas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Querido, olha o desespero desse carcereiro. Ele viu que todas as portas estavam abertas, todas as correntes tinham sido abertas, tinham solto. Ele pensou que ninguém estava ali mais, porque como estava aberto, todo mundo tinha fugido. E Paulo e Silas, que eram os principais prisioneiros, né, que foram guardados na prisão, açoitados, ele falou: meu pai, se eles não estão aqui, é melhor que eu morro, que eu me suicido. Por quê? Porque ele é responsável pela guarda daquelas pessoas, principalmente de Paulo e Silas. Só que imediatamente Paulo e Silas: não faça nada com sua vida, porque todos nós estamos aqui. Olha o poder. Houve um terremoto em que a prisão toda foi aberta, tudo automaticamente abriu, todas as portas, as correntes abriram automaticamente, e todos tinham a oportunidade de sair ali pela porta da frente, porque tudo estava aberto. Ninguém saiu. Para quê? Para mostrar o poderio, para mostrar a majestade e a grandeza do nosso Criador. Como ele faz? Que pela porta eu entrei, pela porta eu saí, mas ali eles sairiam glorificando, exaltando o nosso Criador. Porque ali existia um propósito. Bora continuar? Então, a vida daquele carcereiro, ele estaria suicidando. Por quê? Porque as retaliações que ele sofreria, as consequências daquele ato, de todos os prisioneiros, se fosse no caso, tivesse saído, para ele seria a morte. Ele já preferiu: vou me suicidar, porque o que me espera é muito mais do que isso, né? Os açoites e tudo mais.
Mas só que ali Yahusha tinha um propósito na vida daquele carcereiro, né? Ele tinha um propósito na vida daquele homem e daquela família. Era uma escolha do próprio Criador, era uma escolha do próprio Filho, né? E tudo que a gente faz em nome do Filho, queridos, tudo que a gente pede nosso Pai em nome do Filho, nos é alcançado, né? Nos será dado. Continuando. Então o carcereiro, de uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Olha que forte. Ali ele já viu a manifestação e o poder de algo. Porque Paulo e Silas poderiam fugir, aqueles outros prisioneiros poderiam fugir, mas não fugiram, ficaram ali. Aí o carcereiro viu que ali aconteceu um milagre, ali aconteceu uma libertação, ali o carcereiro foi alcançado. A mente daquele carcereiro foi aberta, os olhos espirituais, as escamas espirituais, ele viu que ali não estava acontecendo algo natural, mas sim algo sobrenatural. Aí ele caiu em si e disse: Senhores, falou com Paulo e Silas, o que devo fazer para ser salvo? Qual foi a orientação de Paulo e Silas? Creia no Yahusha Mashiach e você será salvo, você e toda a sua casa. Então hoje você pode estar numa situação difícil, você pode estar passando por momentos que você fala: não tem jeito, não posso, não tem solução, estou amarrado, não consigo mover, não consigo locomover, não consigo trabalhar, não consigo ser curado, não consigo ser salvo. Pode sim. A solução está diante dos seus olhos, que as escamas caiam agora, neste momento, em nome de Yahusha Mashiach. Crer no nome de Yahusha Mashiach. Ele é o nosso Salvador. Ele foi dado, ele foi no madeiro para que eu e você fosse salvos, para que a salvação chegasse até mim e até você. Crê somente no nome de Yahusha Mashiach, o nosso resgatador, o nosso salvador, o nosso libertador. Esse nome tem poder, esse nome cura, esse nome salva, este nome liberta. Em nome de Yahusha Mashiach, receba a libertação, que todas as correntes, as muralhas, as doenças, as dívidas caem por terra neste dia, nesta noite, nesta madrugada. Essa é a hora que você vai assistir este vídeo, que você sinta a presença dele. Dele tenha poder de abrir os olhos, que as muralhas caem, que a verdade chegue até você, que você encontre a verdade. O nome do nosso resgatador, do nosso salvador, Yahusha. Yahusha vive, Yahusha reina, aleluia, por dar o seu único filho, para que hoje eu e você que está assistindo este vídeo pudesse ter a oportunidade de ser livres, completamente livres, que através dessa palavra, o nome de Yahusha Mashiach liberte todos os cativos, aqueles que se encontram presos, enjaulados, encorrentados, presos por saúde, por doença, né? De repente se encontra acamado, que você seja livre nessa sexta-feira. De repente você sente uma força forte, algo te amarrando, você vê que não é normal, é espiritual, que hoje todas as cadeias, as correntes que te prendem espiritualmente caia por terra em nome de Yahusha Mashiach. Eu profetizo e determino a sua libertação em nome de Yahusha Mashiach. Aleluia. Continuando, queridos, creia no Yahusha Mashiach e você será salvo. Você, não só você, mas você e sua casa. Aí Paulo disse para ele: crê em Yahusha, você será salvo, você e toda a sua casa. Sabe o que aconteceu? Continuando. E pregar a palavra de ao carcereiro e todos os que fazem parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas, os açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa deles foram batizados, ou seja, foram emergidos, passaram pelas águas, receberam, aceitaram o Yahusha como Senhor Salvador, como resgatador, como libertador. Foi salvo só o carcereiro? Não, mas toda a sua família, aqueles que compunham o núcleo da sua família foram salvos. Olha como ele tem propósitos, né? A conversão a princípio seria do carcereiro, mas ali foi tão forte o que aconteceu, foi tão sobrenatural, que o carcereiro foi salvo e todos os membros da sua casa.
Imediatamente eles tomaram a decisão. Eles tiveram dúvida. Quando você realmente recebe a palavra e ela entra no seu coração, na sua mente, no seu espírito, é transformado. A transformação ela acontece de imediato. Você não tem dúvida, você já toma a decisão imediata. Eles tomaram a decisão imediata, já foram emergidos em nome de Yahshua. Ali eles já foram salvos. E ali, enquanto o Paulo e Silas ministravam a palavra de Yahweh dos exércitos para ele, ministrava a palavra de Yahweh para eles cuidavam das feridas de Paulo e Silas. Paulo e Silas estavam completamente doentes, todo machucado. Mas a boca estava boa, a boca estava ungida pelo Criador, a boca estava, a língua dele estava edificada para falar, mesmo através de açoitos, mesmo machucados, eles não deixou de pregar as boas novas, nada impediu que eles libertassem os cativos, nada impediu que os cativos fossem livres, nada impediu que as correntes, as muralhas que amarravam aquelas pessoas, não fisicamente apenas, mas espiritualmente, porque houve uma libertação, porque ali aconteceu algo sobrenatural, aconteceu uma transformação interior, porque nós temos que crer primeiramente, a mudança tem que acontecer interior, para depois ela externar para outras pessoas. Primeiro a mudança ela acontece interna. Muitos estão no contramão, tá deixando que o externo, a aparência física modifica e o interior não modifica. Primeiro a transformação ela acontece interna, o espírito interior, para depois o homem carnal venha a ser manifesto, né? Mas o mundo hoje, as ações do mundo faz com que as pessoas venham glorificar, tentar exaltar o Criador por bens materiais, venham exaltar pelos patrimônios. E o interno, né? Primeira mudança ela acontece interna. Primeiro a transformação interna, para depois as coisas exteriores, as externas acontecer. Porque aconteceu a interna, a exterior vai expandir, vai resplandecer. Assim seja, queridos. Pense nisso. Continuando. Logo a seguir, eles e todos os membros da sua casa deles foram batizados, ou seja, foram emergidos em nome de Yahshua. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Yahweh. Ou seja, Paulo e Silas, o carcereiro, foi salvo, a família dele, todos os membros da casa foi salvo, foi emergido no nome de Yahshua, no nome correto, no nome verdadeiro. Creram, sentiram-se alegria, porque a alegria é instantânea. Você creu nesse nome, no poder desse nome. Alegria, aflora uma alegria dentro de você que venha resplandecer para as demais pessoas. O brilho do seu olhar é diferente, o jeito de você falar é diferente. Querido, você não precisa de fazer nada, você não precisa de ajudar, você não precisa de fazer patatifa e patatafa que o mundo aí ordena você fazer, que do mundo, se você não for vestir roupa de marca, se você não se pôs, não. Quando o Criador, quando o resgatador, o Redentor nosso, o nosso Salvador, o nosso Libertador, ele entra dentro de você, as mudanças elas acontecem e elas vão assim, florir. O perfume dele vai inalar todos que te ouvem, todos onde você está perto. Todas as pessoas elas são contagiadas, são afetadas por essa presença dele. Aí, querida, e uma alegria ela é instantânea, a pessoa é feliz naturalmente, ela não busca coisas para fazê-la feliz. A felicidade simples de ter a presença de Yahshua dentro dela já o torna uma pessoa feliz. Ela não sente necessidade, querido, de se mostrar para as pessoas. Ela tem necessidade de, aquela palavra de se... Como é que é? Eu esqueci aquela palavra. De, tipo assim, tem gente que tem que ter algo para mostrar que é algo para as pessoas. Não, quando ela tem a presença do nosso Yahshua dentro dela, ela se garante. Ela tem confiança suficiente em tudo que faz ou fala. Você consegue entender? Que essa presença hoje possa te alcançar. Que hoje, se você se encontra preso por algo, por alguma circunstância, que eu determine e profetize em nome de Yahshua Mashiach a libertação de todos os cativos. Aonde este vídeo chegar, aonde alguém que ouvir este vídeo, se estiver doente, seja curado em nome de Yahshua.
Alcha. Se tiver triste, que venha se alegrar. Se tiver com problemas interiores, espirituais, que sejam livres, receba a libertação. Se estiver desanimado, que receba a cura. Se estiver depressivo, que receba a cura em nome de Alcha, porque Alcha tem poder, Alcha vive, Alcha reina, Alcha é nosso resgatador, Alcha é nosso salvador. Aleluia. Aleluia. Queridos, eu agradeço por essa oportunidade e ao dos exércitos, ao nosso resgatador, que é o nosso irmão Yahshua Mashiach, pela presença dele, por ministrar nos nossos corações. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Se ainda não se inscreveu neste vídeo, nesse canal, se inscreva, porque esse canal sempre está publicando vídeos. E quando você se inscrever, ativa o sininho, porque todas as vezes que eu publicar um vídeo, você é notificado. Aí você tem a oportunidade de ouvir a palavra, né? Meditar na palavra, né? E com isso você recebe fortalecimento espiritual e você começa por si próprio buscar a leitura diária da palavra de Yahweh, né? Meditar na Bíblia Sagrada. Quando você medita na palavra, a palavra cura, a palavra liberta, a palavra salva, a palavra transforma, a palavra vivifica. Tá? Que ótima sexta-feira a todos vocês. Liberdade aos cativos, aqueles que se encontram presos, acorrentados. Que você continue orando, louvando, adorando e crê que de repente de algo vai acontecer nas suas vidas. Assim como aconteceu com Paulo e Silas. Em determinadas situações, se você está evangelizando, se você está pregando as boas novas, está surgindo contratempos, continue firme, porque tudo tem um propósito. E quando Yahweh tem propósito em nossas vidas, não queira entender nem compreender os caminhos por onde ele vai te levar. Se deixa ser guiado por ele. Que Yahshua Mashiach abençoe seu dia. Fiquem todos na paz de Yahshua. Aleluia. Gratidão ao nosso Criador e ao dos exércitos por mais essa oportunidade. E que muitas pessoas, muitas famílias sejam alcançadas através dessa palavra, porque essa palavra é muito forte. Que muitas famílias, muitas pessoas sejam livres, sejam salvas em nome de Yahshua Mashiach. Yahshua abençoe. Paz de Yahshua, queridos.